Tem muita gente falando que não é o momento de investir em ações do Brasil. Inclusive, já vi vários argumentos dizendo que não tem como esse ativo dar certo. Que a Bolsa do Brasil perde feio para investimento nos Estados Unidos, por exemplo. Que a Bolsa em dólar anda de lado há mais de 16 anos, 191 meses. E para piorar, nos últimos 5 anos, se você vai olhar ali, o Ibovespa perde para o CDI bem tranquilamente ali. Ainda mais num cenário onde o CDI ainda pode subir mais de 3 pontos percentuais por causa da alta da Selic, que tem muita gente cautelosa. Será que faz zero sentido investir na Bolsa do Brasil? Não tem como esse ativo dar certo e o caminho seria o aeroporto? Vamos lá, e sendo bem sincero, se a gente for olhar para alguns dados sobre a Bolsa Brasileira, a gente percebe que o momento realmente não está fácil. E que existem realmente vários argumentos para o Ibov não funcionar tão bem assim. Vamos começar do começo, vamos olhar aqui para esse gráfico do Ibovespa em dólar. Porque, afinal de contas, essa é uma forma mais limpa de você olhar o gráfico. Porque assim você praticamente tira de campo os períodos de hiperinflação que a gente viveu no Brasil, de troca frenética de moedas. E aí a gente consegue voltar e olhar lá desde 1967. Eu cortei esse gráfico aqui até 2009 para fins didáticos e vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. De cara, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que o Brasil segue um padrão de alta por um período curto e muito intenso de tempo, normalmente. Aí ele passa por períodos de lateralização que depois segue um período de alta curta e intensa também. Depois, lateralização, período curto ou um pouco mais longo de alta, depois lateralização, alta e por aí vai. E aí quando a gente volta em cada um desses históricos de lateralização mais alta, todas as vezes a gente vai encontrar argumentos do porquê que a economia estava de lado e do porquê que a economia subiu. Lá entre 1971 até 1983, a gente estava vivendo a crise do petróleo e o início do processo inflacionário aqui no Brasil, e isso deixou a bolsa de lado por muito tempo. Aí depois a gente viu uma alta de 14 vezes o valor investido. Acabou sendo influenciado justamente pelo controle inflacionário que a gente viu. A partir de 1986, o Brasil voltou a sofrer com a inflação até 1994. Até que veio o Plano Real e a bolsa subiu 29 vezes o valor investido. 29 vezes de alta. Para você entender a dinâmica que isso realmente funciona, pega o patrimônio que você tem investido só em ações hoje e multiplica ele por 29. Pensa quanto é que vai dar, coloca aqui embaixo quanto é que vai dar, só para você entender quanto é que é uma alta como essa. Aí no período de 1998 até 2002, a gente viu mais uma lateralização. Naquela época teve o estouro da bolha dos .com, a crise da Rússia e ataque das Torres Gêmeas, eleição do Lula, tava tudo acontecendo ali. Até que 4 anos depois, a bolsa sobe 20 vezes o valor investido. Por que eu tô te contando isso? Qual é o padrão que a gente analisa aqui? Primeira coisa, sempre vão existir motivos muito claros, principalmente quando você olha para trás do porquê que as coisas aconteceram. Uma tentativa humana de explicar os efeitos e comportamentos do mercado financeiro. E o ponto é que eu tenho certeza que em cada um daqueles momentos de lateralização, muita gente pensava, é o fim da Bolsa do Brasil. Agora não adianta mais investir no Brasil. Agora o caminho é aeroporto. Agora o Brasil não tem mais jeito. Até que chega o momento 2. O ciclo de alta volta a acontecer e como a gente viu, normalmente ele acontece mais rápido e de forma intensa, o que faz com que muita gente que achou que era o fim do Brasil perca uma parte desse movimento de alta. Compromete demais a rentabilidade no médio e longo prazo dos investidores. Aí a gente volta para o que está acontecendo agora. 16 anos de lateralização, 191 meses e essa imagem está atualizada até o começo desse ano só. Felipe, mas o Brasil não está indo bem e é por isso que a bolsa está lateralizada. Isso é verdade, existem várias razões do porquê que a bolsa não está andando nesse momento. O primeiro deles é o descontrole fiscal que a gente tem no país. Eu não sei se vocês se lembram, mas no início do governo Lula, o que a gente tinha era uma promessa que em 2024 a gente ia ter um controle, um superávit das contas públicas. Ou seja, a gente ia arrecadar mais do que a gente gasta como governo. E por ser um governo populista, o que a gente já esperava do governo do Lula era uma gastança muito maior dos cofres públicos, mas ao mesmo tempo uma arrecadação de impostos muito maior. E o que a gente já está vendo aqui é o governo realmente gastando, como ele prometeu que ia gastar. Então, gastos do governo crescem mais que o PIB há 3 trimestres. Maior sequência desde Dilma. Aumento do gasto público impede crescimento sustentável, dizem economistas. Até aí tudo bem, estava tudo dentro das promessas, não é nada fora do esperado. Agora, a promessa de superávit, onde os impostos iam ser suficientes para bancar essa gastança, mesmo com os impostos maiores, Brasil batendo recorde atrás de recorde de arrecadações. Primeiro semestre foi recorde, a arrecadação em julho foi recorde, a arrecadação em agosto foi recorde. Imagina o que vai acontecer em setembro, outubro, novembro, dezembro. Mesmo assim, o governo não conseguiu equilibrar as contas públicas. Por isso, o superávit, que era prometido para 2024, foi adiado para 2025 e imagino que também não vai ser viável para aquele ano. Razão número 2 para a bolsa estar de lado. A gente está vendo o cenário de commodity sofrendo muito. Basta a gente olhar para o preço internacional do petróleo de 2014, 2013 até aqui, nos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma lateralização. Além disso, o preço do próprio minério de ferro do final de 2019 até aqui também mostrou uma ascensão em 2021, mas
seguido por uma queda muito forte e, na verdade, o que a gente está vendo é uma lateralização. O preço não foi muito nem para lá nem para cá. E a variação das commodities impacta diretamente a nossa bolsa, uma vez que Petro e Vale, principalmente, significam uma boa parte da nossa bolsa. Razão número 3, o fluxo de investidores estrangeiros no Brasil não está como já foi no passado. A gente viu, na verdade, no começo desse ano, foi o pior fluxo em anos, onde os estrangeiros, na verdade, estavam tirando dinheiro da bolsa. Só ali no começo de 2024 a gente viu um déficit de dinheiro gringo como há muito tempo a gente não via. Uma quarta razão para a bolsa estar de lado, a renda fixa está com taxas muito altas, o que também acaba tirando investidores da bolsa, num mercado de risco que não está indo para canto nenhum, que passam a investir em títulos como o Tesouro IPCA mais 6, IPCA mais 6,4, sem falar na renda fixa internacional, como a dos Estados Unidos, por exemplo, que está com a rentabilidade nas suas maiores taxas dos últimos 5 anos, como mostra esse gráfico. E se a gente resolve comparar o índice S&P 500 com a bolsa do Brasil, então, o que a gente vê é uma lavada. Uma diferença brutal. Aí você olha para isso tudo aqui e até aqui parece que tudo é muito ruim. Que as perspectivas que a gente tem não são lá essas coisas todas para as ações do Brasil mesmo. Será que até mesmo o senhor Luiz Bassi, que investe todo o patrimônio em ações do Brasil, tem errado nesse quesito? Que a verdade mesmo é que onde existe problema, existe oportunidade. E é justamente por isso que a gente vê estratégias corretas que envolvem ações do Brasil performarem muito bem, muito acima da média. Olhando para os últimos 10 anos, a gente vê estratégias que superam em praticamente 2 vezes o índice Bovespa. Inclusive supera muito bem ali o próprio CDI. Ou seja, dá para investir com ações do Brasil, mesmo quando o Ibov não está indo muito bem e ter uma performance muito acima do Ibov. Então pegar só uma informação dos últimos 16 anos do Ibov não indo para canto nenhum não fala tanta coisa assim. E eu vou te explicar exatamente como isso acontece. Agora, se ainda assim você não se sente confortável o suficiente para investir em ações do Brasil hoje, se você está na dúvida se deveria reduzir posição, mandar um pouco mais de dinheiro lá para dólar, para mercado internacional, ou na outra ponta, se você está pensando em aumentar a sua posição em ações do Brasil, porque geralmente a crise apresenta, na verdade, uma oportunidade de comprar mais barato. E se for uma oportunidade, quais ações são uma oportunidade dentro desse mar de mais de 400 empresas diferentes? Porque ao mesmo tempo que isso acontece, a renda fixa está com taxas mais altas e o mercado internacional em dólar está bombando. Resumindo, se você não se sente seguro o suficiente de saber exatamente o que comprar e o que vender, quando fazer isso, eu preciso te dizer que eu te entendo. Afinal de contas, a gente atende dezenas de pessoas nas nossas consultorias gratuitas aqui no Clube do Valor, semanalmente. Todas elas com casos muito parecidos do que eu acabei de falar aqui. Pessoas dedicadas ao seu trabalho, sem tempo suficiente para acompanhar o mercado, ou mesmo sem expertise de montar a sua própria estratégia e se sentir seguro de investir, às vezes, milhões de reais baseado naquilo ali. Só que mesmo assim, essas pessoas ainda precisam investir bem para tirar o pé do acelerador do trabalho delas daqui a alguns anos, 5, 10 anos. Foi pensando em ajudar todos vocês que a gente liberou mais 5 novas vagas da nossa consultoria gratuita. A gente vai literalmente doar 1 hora dos nossos especialistas de investimentos para olhar para teu caso específico, a tua carteira de investimento, para que você saia desse encontro com um plano estratégico de como é que você pode investir melhor daqui para frente. Tudo isso de forma 100% gratuita para você participar. Eu vou deixar um QR Code aqui em algum lugar dessa tela, um link aqui em cima e na descrição do vídeo também. E aí fica a pergunta, será que não tem como o Ibovespa dar certo? Já são 16 anos sem andar, sem sair do lugar, não tem como mais. Assim, sendo bem sincero contigo, esse gráfico aqui que a gente abriu o vídeo, ele já explica a maioria das coisas que a gente tá falando aqui. O mercado de renda variável é feito por ciclo. Ah, mas esse ciclo de lateralização ele tá mais longo do que os outros. Ah, mas nesse momento o fiscal do Brasil realmente tá muito ruim. E em cada um dos períodos de lateralização, antes da alta, tudo parecia muito ruim também. O ponto-chave de tudo isso é que tem como você investir e ganhar dinheiro, mesmo que a bolsa esteja de lado. E isso não sou eu quem estou dizendo, é um estudo de um professor chamado Roger Ibbotson, que resolveu tentar descobrir o que é que realmente faz diferença na estratégia dos investidores no longo prazo. E segundo o resultado do estudo, em 91,5% dos casos, a famosa alocação de ativos, ou do inglês asset allocation, é o que realmente faz diferença de quem ganha dinheiro e quem perde dinheiro. E para que você consiga resultados acima da média, como que a gente mostrou no gráfico agora há pouco, de uma performance muito acima do Ibovespa, muito acima do CDI, o princípio da macroalocação é o seguinte: você vai definir exatamente a porcentagem que você quer em cada uma das classes de ativos. Se a gente fosse simplificar, por exemplo, você vai ter 60% da tua carteira em renda variável, 40% em renda fixa. E daqui para frente, todas as vezes que o mercado balançar, mudar essas porcentagens, como por exemplo na figura que está aqui, onde a renda variável vai ter subido e a renda fixa vai ficar um pouco para trás. A sua função como investidor é seguir aportando na renda fixa ou vender um pouco de renda variável para colocar na renda fixa até voltar para a tua alocação original. E é por isso que
uma das nossas missões aqui no Clube do Valor é encontrar justamente cada um dos modelos de alocação perfeitos para cada tipo de investidor, para que assim você saiba exatamente qual ativo comprar, qual ativo vender e quando fazer isso. E é por isso que lá na nossa consultoria gratuita a gente faz um processo para que você chegue numa alocação de carteira personalizada para o seu caso. Então, de novo, te convido a se inscrever aqui nas nossas vagas para essa semana. Agora, se você quiser conhecer 3 ações para viver de dividendos e se aposentar com elas, eu preciso que você assista a esse outro vídeo aqui. Eu expliquei tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.